6 tipos de amigos que te enriquecem. O primeiro tipo de amigos são os criativos. Existem pessoas que têm ideias o tempo inteiro. Sabe aquelas pessoas que o tempo inteiro estão pensando em novas coisas, estão criando novas coisas? Não tem coisa melhor do que você estar do lado de pessoas criativas. Pessoas que sempre estão pensando fora da caixa. E quando a gente está perto de pessoas criativas, essas pessoas dão novas ideias. E quando elas dão novas ideias, naturalmente acontece o quê? Um brainstorming. Quando a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar e acontece uma tempestade de ideias. Esteja perto de pessoas criativas e dificilmente você vai viver uma vida comum e dificilmente você vai pensar sempre nas mesmas coisas. Número 2, os amigos resilientes. O período que eu mais evoluí fisicamente falando, ou seja, que eu ia mais na academia, que eu fazia mais coisas, era o período que eu tinha perto de mim amigos que faziam a mesma coisa, porque eram pessoas resilientes. Quem são as pessoas resilientes? A resiliência nada mais é do que a capacidade de persistir, permanecer, continuar fazendo, independente do que acontecer. Sabe aquela pessoa que independente do que aconteça, ela mantém a palavra, ela cumpre, ela faz, ela bota pra fazer. A gente pode não perceber, mas a gente se transforma na média das pessoas que a gente convive. E quando você tá perto de pessoas resilientes, pessoas que são persistentes e que buscam incansavelmente aquilo que acreditam, você automaticamente se transforma numa pessoa assim. Só que o contrário também acontece. Se você tá perto de pessoas que normalmente desistem, param pelo caminho, você se transforma em alguém exatamente igual. Pode não ser imediatamente, mas ao longo do tempo você vai modelando sem querer essas pessoas. Número 3, os esquisitos. Como assim, Thiago? Amigo esquisito? Quem são os amigos esquisitos? São aquelas pessoas que não são comuns. Sabe aquelas pessoas que têm ideias como todo mundo tem, que agem como todo mundo age? São aquelas pessoas que têm um desejo maior, um propósito mais elevado. E normalmente elas não se encaixam nos padrões. E pra elas tá tudo bem. A vida inteira eu fui julgado pelas minhas ideias. As pessoas me julgavam por eu pensar diferente, por eu ter ideias diferentes, por eu não me vestir como a maioria, por eu não ser como a maioria. E por eu não me adequar aos padrões, eu era taxado como esquisito. Até que eu fui entender que ser esquisito é uma coisa incrível. Eu não sei se você sabe, mas no espanhol, esquisito é a expressão que eles usam pra algo que é incrível. Por exemplo, quando eles estão passando numa vitrine de uma loja, eles olham uma roupa que eles acham muito legal e falam, oh, que esquisito. Eles falam que esquisito é uma coisa legal, é uma coisa incrível. E a gente taxa o esquisito como alguém ruim. Mal eles sabem que eles estão elogiando a gente todas as vezes que eles chamam a gente de esquisito. Porque ser esquisito é incrível. E justamente por isso eu decidi criar um novo mundo onde ser esquisito não é um defeito, mas é um pré-requisito. E agora esses esquisitos, essas pessoas que pensam fora da caixa, como eu e como muitas outras pessoas que querem mudar o mundo, essas pessoas, além de ter um novo mundo, elas têm uma nova plataforma onde elas vão encontrar o conhecimento que precisam para fazer com que todos os seus sonhos, ideias, propósito, e além da gente ter agora ao nosso lado esse exército de esquisitos, a gente também tem uma plataforma que vai fornecer ferramentas e conhecimento para que a gente faça toda essa esquisitice, essas ideias, os nossos sonhos se transformarem em realidade, porque a internet se transformou nesse caminho e essa plataforma chegou para ajudar esses esquisitos a dominar a internet. Nesse exato momento, a gente não tem mais vagas para aqueles que quiserem fazer parte dessa plataforma e desse novo ecossistema. Porém, a gente tem uma lista de espera. Então, se você quiser fazer parte desse universo de esquisitos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar na nossa lista de espera e logo mais a gente vai abrir uma nova oportunidade para você que quiser fazer parte desse mundo e tá com a gente nesse exército de pessoas que vão mudar a história desse Brasil e vão transformar essa geração. Número 4, amigos espirituais. E não, Thiago, você está falando de espíritos, de alma penada. Não tô falando de nada disso. Existem pessoas que se conectam com Deus, pessoas que se conectam com esse ser que criou todo o universo, criou todas as coisas. E normalmente pessoas que se conectam com Deus, elas têm uma energia diferente. São pessoas que vibram de uma maneira diferente. Quando você tá perto delas, você se sente bem, você se sente acolhido, você se sente amado. É até difícil de explicar. Existem pessoas religiosas e existem pessoas espirituais. Pessoas religiosas são pessoas que seguem à risca o que uma religião diz. Pessoas espirituais são pessoas que querem se conectar com Deus. Eu sou alguém que não me considero alguém religioso, mas eu me considero alguém extremamente espiritual. E quando a gente tá perto de pessoas que querem se conectar com Deus, a gente sente uma coisa diferente, a gente sente um propósito diferente. São pessoas que não se contentam simplesmente com as coisas que a gente tem aqui, coisas materiais, mas são pessoas que têm o desejo e o objetivo de se conectar com uma força muito maior do que elas mesmas. E quando a gente está perto de pessoas que
que são espirituais também, a gente sente algo diferente e a gente é movido por algo muito maior do que nós, a força que criou o universo. Número 5, amigos empreendedores. Não quer dizer que só pessoas empreendedoras que são bons amigos, mas o que são pessoas empreendedoras? São pessoas que usam seus recursos, sua energia, seu conhecimento em prol de uma coisa que acreditam. E não necessariamente é abrir ou criar um negócio, mas pessoas empreendedoras são pessoas que estão acostumadas a investir em algo que acreditam. São aquelas pessoas que botam pra fazer. Isso também tem a ver com pessoas resilientes. Normalmente empreendedores são pessoas resilientes, mas nem todo mundo que é resiliente é empreendedor. É extremamente importante você ter amigos empreendedores, porque quando você tá perto desse tipo de pessoa, essas pessoas te incentivam a criar novas coisas e a investir naquilo que você acredita. Você quer ser músico? Você quer ser cantor? Você quer ser um artista? Não, eu quero criar uma empresa, eu quero abrir uma academia, um restaurante, uma rede de lojas, independente do que você queira fazer. Se você estiver perto de pessoas que têm o mesmo propósito, que pensam como você, que são empreendedores, vai ser muito mais fácil de você conseguir alcançar esse objetivo. Porque, como eu falei, você acaba se tornando, sendo alguém extremamente parecido com as pessoas que você convive. Número 6, pessoas curiosas, amigos curiosos. Não tem aquela pessoa que você fala assim pra ela: você sabia que o mar, ele tem 12 tipos de colorações diferentes? E aí quando você fala isso, a pessoa fala: sério? E a pessoa na hora ela vai no Google e pesquisa pra ver essa informação. Isso são pessoas curiosas. São pessoas que querem ir mais a fundo. Elas têm prazer por saber coisas novas. E quando você tá perto de pessoas que todos os dias buscam saber algo novo, sabe aquela pessoa que não morre com a dúvida? Elas precisam saber o que tem por trás daquela coisa. Elas querem saber mais, elas querem se aprofundar. Elas não se contentam com a forma superficial de enxergar o mundo. Elas querem saber o porquê das coisas. Todas as crianças normalmente são curiosas, mas a gente vai perdendo essa curiosidade com o passar do tempo. E por que isso acontece? Porque o nosso pai e a nossa mãe começam a podar. Uma criança curiosa normalmente é aquela criança que vai ser muito arteira, porque ela sempre quer saber o que tem por trás. Se eu abrir essa porta, acontece o quê? E se eu pisar nisso aqui, acontece o quê? São crianças que normalmente se machucam mais, são crianças que geram mais problemas, mas isso não é uma coisa ruim, porque normalmente as pessoas curiosas são as pessoas que normalmente mudam o mundo. Elas ficam pensando: e se a gente criasse uma solução pra essa coisa? Mas o que acontece? Os pais, eles começam a podar essas crianças, eles começam a falar que ser curioso é algo ruim, porque normalmente o curioso, quando ele é criança, ele erra muito. Toda vez que você tentar algo novo, você vai errar. E uma criança que é curiosa, ela sempre tá testando uma coisa nova, e por isso ela erra muito. E o pai, pra não ter tanto trabalho, ele começa a podar essa curiosidade. E é por isso que muitas pessoas poderiam ser pessoas incríveis, mas tiveram a sua curiosidade podada pelos pais, mas não foram incentivadas depois de adultas a voltarem a ser curiosas como eram quando criança. Eu não sei se você é uma pessoa curiosa, mas as pessoas curiosas são aquelas que vão mudar e mudam o mundo, porque elas não se contentam em saber apenas aquilo que falaram pra elas. Elas querem conhecer o mundo, enxergar as coisas com os seus próprios olhos e aprender as coisas por si mesmas. Esteja perto de pessoas curiosas. Quando a gente tá perto desse tipo de pessoa, normalmente a gente aprende uma coisa nova todos os dias e a gente é desafiado a fazer coisas novas.